Olá, professores e estudantes, vocês que estão aí, preparados para uma aula especial hoje. Eu sou o professor Dyson Jardim, aqui de Ciências do 7º ano. Vamos ver aí o assunto de hoje. Na nossa aula 21, teremos aí programas e indicadores de saúde pública, tá? E vamos ver mais detalhes sobre a distribuição e tratamento de água e esgoto e também sobre saúde individual e saúde coletiva. Vejam aí. E nesse momento nós vamos iniciar falando sobre a distribuição da água no Brasil. A gente vai observar que existe uma quantidade de água que é apropriada para o nosso consumo. A gente já sabe que a água é importante para tudo na nossa vida. No nosso corpo tem água. Por isso que a gente precisa estar consumindo água, bebendo água. Para realizar a nossa higiene, a gente utiliza a água também para tomar banho, escovar o dente. Para preparar aquele alimento, eu vou precisar lavar o alimento com água, vou precisar colocar água na panela para amolecer meu arroz. Então, a gente utiliza água para tudo. Então, a gente vai falar para vocês justamente sobre essa distribuição de água no planeta. A água que chega lá na nossa torneira, que chega na nossa casa, por onde ela veio, por onde ela deveria ter passado para ela chegar até mim de uma forma potável, de uma forma sem contaminação. Tá? Então, vamos observar aí na nossa primeira imagem novamente, na primeira cartelinha, a gente vai observar. A distribuição da água no Brasil, ela ocorre de maneira irregular, pois há localidades pouco povoadas e com muitas reservas e há outras com uma relação inversa, que vai ter uma reserva bem pequenininha, mas a comunidade, a população vai ser bem grande. Então, existe uma diferença bem grande de habitantes para a quantidade de água disponível para consumo. E antes de falar sobre essa distribuição que acontece no Brasil, de população e água para o consumo, a gente vai observar como é que está distribuída essa água. Vamos observar na nossa próxima imagem como é que está distribuída essa água. Olha só. A gente tem aqui nessa primeira imagem uma relação que mostra para a gente a quantidade de água salgada que tem no nosso planeta. E olha a diferença que a gente consegue observar. A água salgada ela está distribuída em 97,5%. Quase 100% de água que está presente no nosso planeta é de água salgada. A água do mar, E de água doce, aquela que a gente utiliza para o nosso consumo, olha a quantidade, bem pequenininha, apenas 2,5%. Aqui nessa imagem, ela representa para a gente essa distribuição. Esse azul escuro é como se fosse a grande quantidade de água salgada. E somente esse pedacinho aqui, em azul claro, que representa para a gente a água doce. E dessa água doce, o que a gente observa aqui? Como ela é distribuída? Eu tenho toda essa quantidade aqui nesse gráfico, que é chamado de gráfico em pizza. Olha só, esse azul clarinho representa para a gente que a grande quantidade de água doce, ela está presente nas geleiras e neves, cerca de 69,2%. O restante, eu tenho 0,3% em rios e lagos, águas subterrâneas, 29,6%, solos, pântanos e geadas, 0,9%. Tá? Então, a gente quis trazer aqui para vocês, para vocês observarem a quantidade de água doce que tem no nosso planeta e como ela é distribuída. A grande maioria ali, está presente nas geleiras. Tá? Então, vamos observar a nossa próxima informação. O Brasil ele possui a maior reserva mundial de água potável. Olha só, somos agraciados aqui no nosso país, com cerca de 12% do montante total, o que não necessariamente livra o país de sofrer com a falta desse importante recurso natural. Então, aqui a gente tem a imagem que representa o mapa,
né, o mapa do Brasil, toda a sua distribuição por estados. E aí a gente observa, né, que o nosso país ele tem sim uma grande quantidade de reserva dessa água potável, porém ela não chega ali a todos, né, para o seu consumo. E a gente trouxe também uma outra tabela que ela vai mostrar para a gente a distribuição dessa água por região, tá? Então, uma das grandes questões referentes à problemática da água no Brasil está na localização geográfica da disponibilidade deste elemento. O que eu tenho aqui nessa tabela? Na primeira coluna, a região. Região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Onde nós estamos no Brasil? Estamos aqui, ó, Amazonas, região norte, tá? Na segunda coluna, o que eu observo? A densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Por exemplo, na região norte, é onde tem a região que tem a menor quantidade. Observe que na nossa região nós temos 4,12%. No Nordeste, nós temos 34,15 habitantes por quilômetros quadrados. Centro-Oeste, 8,75. Sudeste, 86,92. E Sul, região Sul, 48,58. O que eu consigo observar aqui? Na região Sudeste, é a região que tem a maior densidade demográfica, o maior número de habitantes por quilômetros quadrados. E qual é a região que tem a menor densidade demográfica? É a região norte, tá? Aqui a gente está fazendo a leitura da tabela para a gente conseguir entender. E nessa terceira coluna, o que eu tenho? A concentração dos recursos hídricos, ou seja, a concentração de água que eu tenho disponível ali em cada região. Olha só a região norte. É a região que tem 68,5%, onde nós estamos aqui no Amazonas. Região Nordeste, 3,3%. Centro-Oeste, 15,7%. Sudeste, 6%. E Sul, 6,5%. O que a gente consegue observar? Qual é a região do país que tem a maior concentração de recursos hídricos? O Norte, né? Estamos aqui, ó, nessa região que tem a maior concentração de água disponível. E a que tem a menor concentração, olha aqui, ó, Nordeste, com 3,3%. E o que a gente consegue analisar nessa tabela? Que existem regiões que têm uma grande quantidade de população, de habitantes, como aqui, ó, o Sudeste, mas olha a quantidade de recurso disponível, né? Então, a gente consegue observar que existe uma diferença entre a quantidade de habitantes por região e a concentração dos recursos existentes naquela área, tá? Então, vamos continuar observando outras informações. Apesar da má distribuição da água no território brasileiro, mesmo as áreas com menor disponibilidade de água podem ser corretamente abastecidas se existirem ali, ó, planejamento e ações públicas de interesse social. Tá? Então, essa parte aqui é bem importante, porque a gente vai já conhecer uma forma de tratamento de água, onde consegue ali favorecer toda a população devido à disponibilidade de água potável para aquela região, tá? Aqui a gente trouxe para vocês um mapa que representa, né, o nosso estado e os rios que cortam aqui a nossa região, né? Lembrando que aqui a gente tem uma grande quantidade de água doce, tá? Que estão localizadas aí nos nossos rios. Vamos observar de que forma a água é utilizada no Brasil. Aqui a gente trouxe para vocês, né, uma relação de consumo total de uso de água no Brasil e a gente observa de que forma ela pode ser utilizada. Na irrigação, olha aqui, ó, ela é utilizada a 67,2%. Então, de todas as formas que ela pode ser utilizada, a irrigação é que mais consome a água no Brasil, tá? Lá no plantio. Abastecimento animal, 11,1%. Abastecimento rural, 2,4%. Nas termoelétricas, né? Para produção de energia, 0,3%.
Abastecimento urbano, 8,7%, mineração, 0,8%, e nas indústrias, 9,5%. Tá? Então, a gente observa a distribuição do consumo de água no nosso país. Quanto ao tratamento de água, a gente vai observar que ele é realizado para atender diversos aspectos. No aspecto higiênico, por exemplo, ocorre o processo de remoção de bactérias, protozoários, vírus e outros micro-organismos, de substâncias nocivas, redução do excesso de impurezas e dos teores elevados de compostos orgânicos. Em relação ao estético, está relacionado com a correção da cor, sabor e odor. No econômico, redução de corrosividade, cor, turbidez, ferro e manganês. Tá? Então, o tratamento da água ele é utilizado justamente para atender todos esses três fatores: o fator higiênico, estético e econômico. Tá? E a gente vai entender de que forma acontece o tratamento de água numa estação. Tá? Lembrando que uma das estratégias utilizadas para que a água chegue lá na nossa casa, boa, potável, na nossa torneira para o nosso consumo diário, é necessário que aquela água esteja limpa. E para isso existem estações de tratamento da água. E a gente vai mostrar para vocês cada etapa da estação. Vamos observar aí a primeira etapa. Olha só. Essa sigla aqui, chamada ETA, ela está abreviando esse nome, Estação de Tratamento de Água. Então, quando a gente observar esse nomezinho aqui, a gente já sabe que é o nome dessa estação. A primeira etapa, aqui, ela é chamada de coagulação e floculação. Na coagulação, ocorre o fenômeno de agrupamento das impurezas presentes na água. E na floculação, a produção efetiva de flocos. Aqui na imagem, a gente observa que a gente tem uma represa, olha aqui, a represa com a água. Essa água, ela vai entrar nessa estação de tratamentos através de tanques que estão presentes ali nessa estação. Geralmente, a primeira etapa dessa estação, existem tanques com grades, para entrar somente a parte líquida, tudo que tem ali de tronco, de folhas, para separar nessa parte sólida da parte líquida. Então, depois que ela entra na estação, nesses tanques com grades, para começar esse processo de separação, ela primeiro separa o sólido, tá? Então, depois, na primeira etapa, eu tenho aqui, os coagulantes, São substâncias que são colocadas justamente, para dar início a esse processo. Então, a primeira etapa é agrupar essas impurezas presentes na água pela coagulação e pela floculação. E aqui a gente observa esse processo, o agrupamento de substâncias que são impuras nessa água. E aí a gente vai conhecer a próxima etapa. Na segunda etapa, é a etapa de decantação. Então, na primeira etapa, ele teve ali o objetivo de juntar as impurezas que eram bem pequenininhas. Imagina lá na água que vem várias impurezas pequenininhas, então com coagulantes, com a floculação, ela vai juntando aquelas impurezas para depois ela decantar. Então, o que vai acontecer no processo de decantação? A gente vai observar que todos aqueles flocos que foram formados, ele vai para a parte inferior desse tanque. Vamos observar aqui como ele acontece. Os flocos formados, eles são separados da água pela ação da gravidade, em tanques normalmente de formato retangular. Então, observe que lá na primeira imagem, eles estavam aqui ao centro, estavam se unindo, estavam se juntando através da floculação. E nessa segunda etapa, chamada de decantação, o que vai acontecer? Ele vai aqui, lá para o fundo do tanque, ele vai decantar, tá? A gente lembrar o significado de decantar, a gente já vai saber que ele vai lá para baixo, Então, entrou no tanque, entrou os coagulantes, o processo de floculação, as impurezas foram se unindo, o que vai acontecer? Ela vai descer, ela vai decantar, vai ficar lá no fundo do tanque.
E aí a gente vai para a próxima etapa. Olha só. A próxima etapa é o processo de filtração. O próprio nome já diz. Ela vai filtrar essa água, né? A água decantada é encaminhada às unidades filtrantes, onde é efetuado o processo de filtração. Né? Então, aquela água decantada, ó, vai chegar aqui no novo tanque. Aqui nesse tanque vai ocorrer o processo de filtração. Com areia, com cascalho, né? Ela vai ali, ó, continuar filtrando essa água, ok? Depois, vamos observar o processo de desinfecção. Olha só, na desinfecção, para efetuar, né, a desinfecção das águas de abastecimento, utiliza-se um agente físico ou químico, que é o desinfetante, cuja finalidade é destruir micro-organismos patogênicos, né? Geralmente é utilizado o cloro aqui nessa etapa. O que são micro-organismos patogênicos? São aqueles que podem transmitir doenças. Pode ser vírus, pode ser bactéria, né? Pode ser algum protozoário, né? Então, a importância desses agentes físicos ou químicos, né? Os desinfetantes, é justamente matar esse micro-organismo que esteja presente nessa água, tá? Então, essa etapa aí é bem importante também para chegar uma água boa para o nosso consumo, né? Para não ter nenhuma água contaminada. E a próxima etapa, vamos observar aí, é a etapa da fluoretação. A fluoretação, a gente já vai lembrar desse nome aqui, ó, flúor, né? A fluoretação da água de abastecimento público é efetuada através de compostos à base de flúor, né? Então, depois que ocorreu ali a adição do cloro, ocorre também a adição do flúor nessa estação de tratamento de água. E aí, depois desse processo, a água ela vai ser armazenada até chegar, ó, lá na nossa casa, tá bom? Então, o que a gente pode observar? Todas as etapas do processo de tratamento da água, tá? Então, aqui a gente tem um resumo, né, para a gente observar tudo junto, o que a gente observou etapa por etapa. O que a gente observa aqui de início? Olha só, como funciona o tratamento da água, né? A gente tem lá em cima o reservatório. Aqui, né, na primeira etapa, deixa eu ver se eu consigo chegar lá, ali na frente, né? Depois que ela passa pelo reservatório, o primeiro tanque que ela chega é aquele tanque onde ela vai ocorrer o processo de floculação, né? Aquela substância, aquele coagulante que vai juntar ali as impurezas daquela água. Depois, eu tenho esse aqui, ó, esse tanque aqui, ó, tá vendo? Esse tanque é chamado de decantação. Na decantação, o que acontece com esse processo, dessas impurezas? Ela vai decantar. Quando ela decanta, ela vai para onde? Lá para baixo, né? Todas as impurezas ficam aqui, ó, aqui embaixo no tanque de decantação. E aí a água continua o processo. Olha só, ela vem depois de decantação, vai seguindo, ó, e ela chega lá naquele tanque, lá no cantinho, que é a filtragem. Observem que existem filtros ali. Tem areia, tem carvão, tem cascalho, pedregulhos, né? Então, existe um processo de filtração mesmo dessa água. E aí, ela continua ali, ó, seguindo, depois da filtração. O que eu observo? A desinfecção, adição de cloro e de flúor também, para eliminar agentes patogênicos, bactérias, protozoários que estejam presentes ali. Depois da adição de flúor, o que ele vai? Para o reservatório, né? Ele fica ali no reservatório e ele continua o seu caminho até chegar na nossa casa, tá? Então, esse é a estação de tratamento de água. É como ela funciona, né, para chegar a água potável lá na nossa residência. E aí, a gente trouxe para vocês uma curiosidade, né? Sabendo que não existe essa estação de tratamento em todas as regiões, em todas as comunidades, em todas as cidades, a gente trouxe aqui algumas estratégias que são utilizadas por algumas populações, tá? Que é a semente de moringa, que ela pode ajudar a retirar os resíduos industriais e até pesticidas da água. Eu não sei se vocês conhecem a moringa, né? Mas ela é um fruto, né? Uma vagem,
que ela é bem importante, ela tem uma quantidade boa de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais. E aí algumas pessoas observaram que a farinha da semente da moringa, ela consegue fazer o processo de filtração da água. Né? Então existem populações, né, algumas pesquisas também que foram realizadas com essas sementes, que observaram que ela tinha essa importância. Né? As pessoas geralmente fazem dessa maneira. Elas pegam as sementinhas que estão presentes ali na vagem e aí ela tritura, né, forma ali uma farinha dessa semente, ela coloca num recipiente com água e aí acontece aquele processo de decantação. Todas as impurezas elas vão descendo até ficar no fundo do reservatório. Tá? Então as sementes de moringa acabaram sendo ali uma estratégia para populações que não conseguem ter uma água adequada para o seu consumo, tá? E aí, nós falamos para vocês sobre o processo de como a água chega na minha casa de uma forma potável. A gente viu que tem aquela água que passa por estação de tratamento, mas também tem população, tem comunidade que não tem essa estação de tratamento. E aí acabam utilizando outras estratégias. E eu trouxe para vocês o caso da semente de moringa que é utilizada por algumas populações. E para onde vai essa água depois, né? Para onde é que vai aquela água depois que eu tomo um banho? Tomei o banho, vi a água ali, ó, saindo pelo ralo. Ela foi para onde? Né? Lavei minha louça. A água foi para onde também, né? É necessário a gente saber que existe um local adequado para essa água aí, para que ela não contamine rios e igarapés. E a gente vai conhecer sobre ele agora, que é o saneamento básico. O saneamento básico fornece, né, água tratada para a população e trata a água suja antes de devolvê-la à natureza. Tá? Então, esse é o objetivo do saneamento básico. É justamente oferecer essa água tratada e depois tratar essa água antes de devolver para a natureza. E a gente trouxe aqui para vocês, olha só, como funciona aqui a rede de saneamento básico. A gente vai dar início observando aquela casinha ali, ó, lá na frente que está retirando a água do rio. A gente já sabe que essa retirada de água de represas, ela está sendo utilizada para quê? Para a estação de tratamento, né? Então ela retirou, você já conhece todas as etapas dessa estação, né? Desinfecção, floculação, adição de flúor, tudo isso aconteceu na estação de tratamento. Ela veio para cá, ó, para o reservatório, aqui, reservatório, chegou na minha casa, olha só, eu vou utilizar lá no banheiro, né? Quando for puxar descarga, vou utilizar para tomar banho, para lavar minha louça. E aí, qual é o processo depois disso? Existem dois. Esgoto clandestino é aquele que vai jogar essa água contaminada, essa água suja diretamente no igarapé, diretamente no rio. O que acontece? Essa água está poluída, essa água está suja, está cheia de dejetos junto com ela. E o que vai acontecer nesse processo? Poluição. Poluição da água, poluição dos rios, poluição do solo também. Qual seria a técnica correta? Olha só, uma estação de tratamento de esgoto. Tá? Então, olha, ela vem, passa pelos encanamentos até chegar nessa estação de tratamento. Quando essa água ela é tratada, depois que ela vem lá, né? Depois que ela é tratada, aí sim que ela pode voltar para a natureza, porque ela não vai mais contaminar e nem poluir a água e o solo. Tá? Então, essa é a maneira correta de funcionamento do saneamento básico. Saiu da minha água, passa pela estação e da estação retorna para a natureza. E aí a gente trouxe um vídeo também que vai falar sobre a importância do saneamento básico e de que maneira ele funciona. Vamos observar aí com atenção. O saneamento básico é definido como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, de acordo com a Lei 11.445/07. Com o saneamento básico, a água é captada e tratada para que se torne potável e de qualidade para a população de uma determinada região.
Outro fator relacionado ao saneamento básico é um sistema eficiente nos esgotos despejados por uma comunidade. Se não realizar o tratamento adequado, pode ocasionar a contaminação da água e proliferação de doenças. Muitas cidades não têm um programa eficaz de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O sistema de drenagem evita, por exemplo, as enchentes e alagamentos, que são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças, como a leptospirose. Muitas cidades não têm um programa eficaz de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O sistema de drenagem evita, por exemplo, as enchentes e alagamentos, que são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças, como a leptospirose. Além da saúde humana e melhores condições de vida, o saneamento básico de qualidade ajuda indiretamente o meio ambiente. Ao destinar corretamente o esgoto e o resíduo sólido, é possível evitar a poluição da água e do solo. É dever da cidade garantir a universalização do acesso ao saneamento básico. O investimento nesta área é fundamental para toda a população, pois ainda existem muitas localidades no país que não têm acesso a esses serviços tão importantes. Muito bem, né? Então nós vimos aí nesse vídeo a importância de um bom saneamento básico. A gente viu que está na lei, a gente viu que nós temos o direito, sim, a ter uma água ali potável e também, né, ter toda essa estrutura de levar a água para uma estação de tratamento antes que ela volte à natureza. Nós vimos também que o fato de jogar uma água contaminada no igarapé ou no solo pode ocasionar também doenças, né? Doenças à água que esteja contaminada, né? Vamos imaginar, por exemplo, aquele cano que levou, aquele esgoto clandestino, que levou aquela água até o rio, né? Vamos imaginar que lá tem vários dejetos, bactérias que se proliferaram, né? Existem protozoários que podem estar presentes também. E aí imagina, né, que você está num dia quente, quer tomar um banho e cai nessa água contaminada. Né? Se você ingere uma água contaminada, que esteja ali com algum protozoário, por exemplo, alguma bactéria, o que acontece? Você vai ficar doente. Né? Então, existem doenças que estão relacionadas justamente devido ao consumo de uma água que não seja própria. E aí você pode consumir essa água de que forma? Quando ela não passa por um tratamento adequado, ela chegou ali para o seu consumo já contaminada, e aí quando você vai lavar um alimento ou quando você vai tomar a água, se ela estiver contaminada, o que acontece? Você vai ficar doente, dependendo do tipo de bactéria ou de protozoário que esteja presente ali. E se você devolve para a natureza uma água contaminada e você quer tomar banho naquele igarapé, você quer tomar banho naquele rio, também você pode ocorrer o risco de ficar doente, né? Se a água está contaminada, o risco de eu ficar doente, pegar uma doença bacteriana, por exemplo, é bem alto, né? Ali existem casos de diarreia, né? Que pode ali dar alguma infecção estomacal, justamente devido à presença de bactérias, que pode estar até no alimento que foi preparado ali de uma forma errada, né? Com uma água contaminada. Tá? Então, o que a gente observa? Que está na lei, é direito de todo cidadão ter o consumo de uma água adequada para o consumo e de ter ali, ó, a estação de tratamento que vai devolver essa água boa para a natureza, uma água que não esteja poluída nem contaminada, tá? Então esse aqui seria o quadro ideal de consumo para todos nós. O momento que ele chega e o momento que ele sai da nossa residência, né? Lembrando que nós e a natureza somos a mesma coisa, tá? A gente depende da natureza para tudo, né? Depende da água dos rios, depende da vegetação, dependemos do solo, né? Nós estamos o tempo todo interagindo. E aí a gente trouxe para vocês também a relação, né? A gente fala de nós, né? A nossa saúde, mas também tem a saúde coletiva, né? Então a gente vai observar aí a diferença de saúde individual e saúde coletiva e a relação entre elas, né? A importância de pensar na gente e no próximo também. Olha só, a saúde individual é o estado em que o indivíduo se encontra com o bem-estar físico, emocional, social, espiritual, psicológico também em sua totalidade. E a saúde coletiva, ela é voltada não apenas para o individual, mas a população em geral, né? Então a gente trouxe aí essas informações para a gente imaginar o quê?
né? Se a gente tem uma água tratada, ela vai ser boa tanto para o meu consumo, quanto para o consumo dos meus familiares, dos meus amigos e de toda a comunidade e população. Tá? Então é importante a gente sempre pensar no nosso bem-estar e no bem-estar do próximo, né? A maneira como aquela água chega na minha casa e a maneira como ela volta para a natureza. Tá? Então o impacto gerado, ele leva, né, a outras circunstâncias, não vai prejudicar somente a mim, ele vai prejudicar outras áreas também. Tá? Lembrando, por exemplo, que a água, ela está sempre correndo, né? Se eu jogo uma poluição, né, se eu jogo um lixo aqui no igarapé, ele vai ficar ali? Não. Ele vai ser levado até chegar lá no rio e aí ele vai continuar poluindo outras regiões, tá bom? Então é importante a gente pensar também nas nossas atitudes. Espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo da aula, né, uma aula bem importante sobre o tratamento da água e também o saneamento básico. E daqui a pouco a gente volta com mais aula de ciências. A sua aula continua no próximo vídeo.